levas secundárias de tanques entrariam pelas falhas das linhas alemãs, ampliando as brechas. Quando os alemães fossem empurrados até o rio Oder, Berlim estaria à mercê do Exército Vermelho. 2 grandes movimentos de flancos e a capital de Hitler estaria condenada. A ofensiva soviética estava prevista para 20 de janeiro de 1945. Isto daria tempo suficiente para o inverno congelar as enlameadas estradas da Polônia. E então, a neblina já não seria um grande problema para a Força Aérea. Enquanto isso, começaria a grande formação. As reservas do Exército Vermelho foram aumentadas em toda a extensão da frente e alimentos e equipamentos foram estocados para as operações subsequentes. Como preparação, foi iniciada uma grande propaganda ofensiva. O Exército Vermelho seria preparado para sua entrada na Alemanha, instilando-se nas fileiras o mais profundo ódio pela Wehrmacht e pelo povo alemão. A palavra-chave era vingança. Os sofrimentos da União Soviética nas mãos dos alemães seriam totalmente revidados. O Exército Vermelho a apenas 500 quilômetros de Berlim, uma distância que os russos seriam capazes de avançar em 5 semanas, era óbvio para o alto comando alemão que a situação da capital era desesperadora. A inteligência alemã calculou que o ataque soviético teria início em 12 de janeiro e que o inimigo teria a vantagem de 11-1 na infantaria, 7-1 em tanques e 20-1 em canhões. Hitler desprezou estas estimativas como sendo bobagem. Nenhum reforço seria enviado ao leste pela frente ocidental, nem as forças alemãs encurraladas em Kurland seriam evacuadas por mar para apoiar a defesa do setor central. Nas palavras de Hitler, a frente oriental deveria cuidar de si mesma. O resultado foi uma dependência absoluta das linhas de defesa fixas e, durante meses, dezenas de milhares de civis trabalharam incansavelmente para transformar o Reich em uma imensa fortaleza. O sistema de defesa do Reich baseava-se em 7 linhas, a maior delas com 600 quilômetros de extensão. Cada fileira estava cercada de fileiras antitanques, canhões e aldeias fortificadas, e a zona defensiva tinha 500 quilômetros de profundidade. Espalhadas por toda parte havia pequenas cidades pesadamente fortificadas ou Festungs. Destas, as que se destacavam eram Königsberg, Insterburg, Poznan, Stettin, Köstrin e Breslau. A segunda camada da defesa alemã estava atrás do rio Oder, em 3 cinturões com 20 a 40 quilômetros de profundidade. Se o inimigo soviético atravessasse o rio e avançasse, ameaçando a capital alemã, seria detido e esmagado nos portões da própria Berlim. Em seu perímetro, a cidade estava guardada por sua própria linha de defesa fortificada. Em seu interior, havia também mais fileiras, dividindo a capital em setores independentes de defesa, muitos atravessados por canais. As sólidas torres de concreto de artilharia antiaérea de Berlim eram também formidáveis. Seus canhões haviam sido instruídos para abrir fogo nas ruas. A liderança nazista acreditava que a disposição para lutar era a chave da sobrevivência do que restava do Terceiro Reich. A população civil e militar devia ser levada a acreditar que não haveria refúgio na derrota.
Para a maioria não era difícil imaginar o destino que os esperava nas mãos de russos vingativos. Mas o Ocidente também havia alimentado o fogo da determinação alemã. Dividida, grandes faixas territoriais seriam concedidas à União Soviética, França, Polônia e Dinamarca. Toda a indústria pesada sobrevivente seria desmantelada e a Alemanha retornaria a uma condição medieval, com pequenos fazendeiros e uma economia de subsistência. O plano era apoiado por Roosevelt, mas fortemente combatido por Churchill, e logo foi deixado de lado. Em 1944, o Marechal Georgy Zhukov já havia provado ser o maior e mais agressivo comandante do Exército Vermelho. Zhukov era o general favorito de Stalin e um herói militar popular. Era brilhante, cruel e jamais havia sido derrotado em uma batalha. Zhukov havia defendido Leningrado com sucesso e na Batalha de Stalingrado havia cercado e capturado todo o 6º Exército Alemão. Zhukov também havia desempenhado um importante papel na grande vitória soviética na Batalha de Kursk. Desde agosto de 1942, Zhukov era o comandante supremo de todas as forças armadas soviéticas, logo abaixo de Stalin. Ele coordenara a travessia da Ucrânia e, como comandante da primeira frente ucraniana, avançara a notável distância de 50 quilômetros por dia no início de 1944. Em junho, ele assumiu o comando de todas as frentes do Exército Vermelho e orquestrou o maior feito militar da Rússia na guerra, a ofensiva de Bagration e a derrota das forças centrais do Exército Alemão. O próprio sucesso de Zhukov agora ameaçava torná-lo objeto de suspeita de Stalin, uma situação que geralmente levava a consequências fatais. Entretanto, como o melhor comandante da história do Exército Vermelho, nem mesmo o ditador soviético poderia agir contra ele. E em novembro de 1944, Stalin deixou entender que as tropas de Zhukov atacariam e tomariam a capital nazista. Somente na véspera do ataque, Zhukov perceberia que com Stalin nada era garantido. Embora o marechal de campo Ferdinand Schörner fosse competente, ele também era um dos nazistas mais fervorosos a comandar um exército alemão. Schörner seguia as ordens mais irreais de Hitler, ao pé da letra, frequentemente com resultados desastrosos. Schörner fora nomeado chefe do Comando Socialista Nacional no início de 1944. E em junho, estava no comando do Grupo Norte do Exército, na ofensiva de verão soviética. Com seu exército, Schörner ficou encurralado em Kurland, desamparado durante 6 meses, até que em janeiro de 1945 foi transferido para comandar o Grupo Central do Exército. Durante o ataque russo final, em vez de refletir a verdade da condição desesperada em que suas tropas se encontravam, Schörner sempre alimentava os delírios de Hitler com promessas de vitória. Na véspera da última batalha, Schörner seria recompensado por seu servilismo. Hitler o nomearia marechal de campo e o último comandante interino da Wehrmacht. Durante o ano de 1944, o Exército Vermelho lançou nada menos do que 10 grandes ofensivas
e com o passar do tempo seu desempenho em campo melhorou incrivelmente. A habilidade russa para conduzir grandes batalhas de cerco, maciças e rápidas, agora se comparava ou até superava a habilidade do exército alemão no apogeu de seu poder no início da guerra. A Força Aérea Vermelha também tinha evoluído para um serviço muito eficiente, destacando-se sobretudo nas operações táticas. Sua eficácia havia melhorado radicalmente com a descentralização de suas estruturas de comando, de tal forma que o poderio aéreo soviético podia responder com rapidez e versatilidade às solicitações de apoio das tropas em terra. A estas alturas, todas as armas da máquina militar soviética estavam profusamente equipadas com armas avançadas. A produção industrial russa, livre dos efeitos destruidores dos bombardeios inimigos e capaz de convocar boas reservas de mão de obra e materiais estratégicos, podia facilmente substituir as perdas do Exército Vermelho. No início de 1945, a força militar soviética em campo consistia em 6 milhões de homens, 15 mil aviões de combate, 100 mil peças de artilharia e 12 mil tanques e canhões de autopropulsão. Em 1943, o T-34, antes o melhor tanque no campo de batalha, começou a perder posição para projetos aperfeiçoados de tanques alemães. O tanque T-34, especialmente de 76 milímetros, não era mais eficiente contra os pesados blindados das modernas divisões Panzer. A resposta foi aumentar a potência do T-34 para uma arma de 85 milímetros. A nova arma exigia uma nova torre blindada, e o projeto resultante foi uma eficiente equipe de 3 homens. A capacidade de tripulantes passou de 4 para 5, e assim, o comandante podia se concentrar nas táticas e deixar a artilharia para um especialista. Outros aperfeiçoamentos incluíam um novo câmbio de 5 marchas e a espessura da blindagem aumentou para 110 milímetros na frente e 90 milímetros na torre. O novo tanque era uma arma fantástica. Juntamente com seu antecessor, o T-34-76, o 85 teria um papel importante na ofensiva soviética por vir. Introduzido em fevereiro de 1944, o Stalin II foi projetado para enfrentar os formidáveis Panthers e Tigers alemães. Apesar de ser um tanque médio, pelo padrão alemão, o Stalin tinha uma blindagem bastante pesada e carregava um enorme canhão de 122 milímetros. Capaz de perfurar blindados a média distância, o canhão Stalin era, na verdade, só um pouco melhor do que os 75 ou 88 alemães, e o tanque podia carregar bem menos munição, apenas 28 cartuchos. Entretanto, quando disparava projéteis altamente explosivos contra alvos frágeis, o Stalin era extremamente eficaz. Nas lutas nas ruas de Berlim, o Stalin se mostraria praticamente indestrutível. A aeronave de ataque Ilyushin Il-2 Sturmovik foi introduzida em meados de 1941, com versões de 1 ou 2 lugares, e se tornaria a aeronave mais numerosa da Força Aérea Vermelha e da história da aviação. Considerada por Joseph Stalin a arma mais importante da União Soviética, o Sturmovik passou a simbolizar o ressurgimento do poderio russo depois dos reveses de 1941. A potência
resistência do Sturmovik no ataque ao solo devia-se, acima de tudo, à sua pesada proteção blindada. Ele tinha uma estrutura contínua de placa blindada de 7 milímetros que protegia a cabine e os radiadores